Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Inês, Paola, Carolina, Edna, Carla, Ana, Flávia. Que bom, todo mundo aqui já. A Pri chegou, a Vilma, Camila. Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós Hoje nós vamos ler uma sessão que está no capítulo 15, que é um capítulo muito lindo, que é um capítulo que nós estamos estudando com o grupo de estudos aos domingos. É o Instante Santo, capítulo 15, e nós vamos fazer a leitura da sessão 5, que era a sessão que a gente deveria ter estudado, vai, entre aspas, no domingo, mas a gente não conseguiu, em virtude que o tempo acabou estourando, vamos dizer assim, e a gente leu somente 3 parágrafos. Então estamos sentindo aqui de ler esse capítulo e trazer algumas reflexões, porque é um capítulo muito bom. Ele é um capítulo que traz 2 conceitos bastante importantes no curso de milagres, que um é o instante santo e o outro são os nossos relacionamentos especiais. Então, vamos junto, vamos receber o que a gente tem que aprender aqui, através dos ensinamentos do nosso novo professor, que é o Espírito Santo. E vamos lá. É uma sessão um pouco longa, Talvez a gente demore uns 2, 3 dias, mas não importa. O importante é que a gente está junto aqui. O importante é que esse Despertando com Olhos do Amor, ele é mais uma desculpa, vamos dizer assim, para a gente estar junto aqui, Para a gente iniciar o nosso dia, para a gente poder refletir um pouquinho, sobre os ensinamentos do livro Um Curso em Milagres. Então vamos lá, vamos fazer então a nossa oração. A oração. Olá. Nós não lemos domingo, mas foi praticado, experimentado e vivido. A gente só não leu. Exato, exato. É Teve bom fazer tanto, essa correção na mente, né? teve tanto compartilhamento, tantas expressões, tudo, e aí a gente acabou, um pouco limitado, vamos dizer, o tempo ficou um pouco limitado e a gente acabou lendo apenas alguns parágrafos. Então nós sentimos de trazer novamente, fazer a leitura dessa sessão, porque é uma sessão muito bonita, bastante importante, vamos dizer assim, em termos de significado, em termos de, vamos dizer, Conteúdo. pilares, conteúdo do livro Um Curso em Milagres. Então vamos lá, fazer a oração então. Oração transformando relacionamentos em relacionamentos especiais e relacionamentos santos. Espírito Santo, hoje nos voltamos a Ti com o coração aberto, dispostos a olhar com novos olhos para os nossos relacionamentos. Reconhecemos que muitas vezes
Buscamos no outro o que acreditamos faltar em nós. Projetamos nossas carências, nossas culpas, nossos medos e fizemos do amor uma troca, um acordo frágil e secreto, baseado em exigências e expectativas. Chamamos isso de amor, mas tu nos mostras que era medo disfarçado. Agora, desejamos um novo propósito para cada vínculo em nossa vida. Consagramos a ti todos os nossos relacionamentos especiais, para que sejam purificados da ilusão e santificados da verdade. Não queremos mais usar o outro para preencher nosso vazio, mas sim vê-lo como ele realmente é, o Filho Santo de Deus, assim como nós. Queremos amar sem condição, sem comparação e sem necessidade de controle. Ensina-nos a abandonar as amarras do passado e liberar o julgamento e aceitar o presente como ele é, onde o amor de Deus pode renascer e nos unir na inocência restaurada. Que cada relacionamento se torne um espelho à tua paz, um lugar de cura mútua, onde aprendemos juntos a voltar para casa. Que o especialismo seja desfeito na luz da verdade e que vejamos em cada irmão o reflexo do Cristo em nós. Assim é, porque assim foi criado, e com gratidão descansamos na certeza do amor que tudo cura. Amém. 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 Vamos lá. Então, nós vamos iniciar então a sessão 5 do capítulo 15, né? Para quem entrou agora, capítulo 15, Instante Santo, sessão 5, o Instante Santo e os relacionamentos especiais. Então vamos lá, vamos receber junto aqui essa sessão, como eu disse, uma sessão muito linda e aí que traz um conteúdo bastante importante para a gente. Vamos lá. Essa sessão está na página, para quem está acompanhando com o livro-texto, está na página 331. Amor, você fixou. Tá. Fixei. Primeiro parágrafo. O Instante Santo é o instrumento de aprendizado mais útil do Espírito Santo para te ensinar o significado do amor. Pois o seu propósito é suspender inteiramente o julgamento. O julgamento sempre se baseia no passado, pois a experiência passada é a base sobre o qual julgas. O julgamento vem a ser impossível sem o passado, pois sem ele não compreendes nada. Não farias nenhuma tentativa de julgar, porque seria bastante evidente para ti que não compreendes o que as coisas significam. Tens medo disso porque acreditas que sem o ego tudo seria o caos. No entanto, eu te asseguro que sem o ego tudo seria amor. Nossa. Que tem eu sinto só de trazer aqui, amor, para quem não está familiarizado com o Instante Santo, Instante Santo, né, para um curso de milagres, é um tempo, vamos se dizer, fora do tempo linear. É uma experiência que a gente pode ter de uma relação, de um contato mais íntimo, vamos se dizer, com o Espírito Santo.
É sempre quando a gente está se sentindo equivocado, transtornado, é quando a gente dá um passinho para trás e pede ajuda para ele trazer a interpretação dele, né, sobre tudo aquilo que a gente acha que está acontecendo. Então, muito superficialmente, mas ele é simples, ele não é complexo. O instante santo é isso. É um tempo fora do tempo linear, aonde a gente consegue se conectar, vamos dizer assim, né, com o Espírito Santo, né, ou com Jesus, né, enfim. Normalmente a gente usa o Espírito Santo aqui quando a gente está falando sobre o instante santo. Então, é isso. Eu acho que o instante santo tem uma ligação muito grande também com o perdão, né? A gente vai ver que tem o instante santo tem uma relação direta com o perdão verdadeiro, que é o perdão do curso de milagres, né? E os relacionamentos especiais que ele está trazendo aqui, né? Nós vamos falar aqui especificamente sobre relacionamentos especiais entre pessoas, né? Quando o livro Curso de Milagres fala sobre especialismo, né? Especialismo ele engloba, vamos dizer, né? Tudo aquilo que a gente torna especial aqui no mundo, né? Tudo que a gente torna especial, nossos relacionamentos, nosso trabalho, né? Nossa família, tudo que a gente torna especial. Por que a gente torna especial? Né? A gente torna especial porque a gente está sentindo que nós estamos em falta de alguma coisa, né? Vamos lembrar que o sistema de pensamento do ego é o sistema de pensamento baseado na falta, baseado na escassez. Então a gente busca nos outros, a gente busca nos nossos relacionamentos, a gente busca nas coisas, né, aquilo que a gente acha que está faltando em nós, né? E todo especialismo, todo relacionamento especial é um relacionamento aonde a gente substitui o amor de Deus. Por que a gente substitui o amor de Deus? Né? Porque a gente acha, né, que aqui no mundo o amor de Deus não é suficiente, né, para trazer paz e felicidade para a gente. Né? Isso foi o que o ego nos convenceu. O ego nos convenceu de que Deus ele está muito bravo conosco por a gente ter se separado dele, e a gente sente falta desse amor. Em última instância, a gente sente falta desse amor de uma maneira bastante inconsciente e a gente fica procurando esse amor nas coisas do mundo, né? A boa nova é que a separação nunca aconteceu. Esse Deus que o ego nos convenceu de que está muito bravo com a gente não é o Deus de um curso de milagres, não é o Deus que é o nosso Pai, né? Esse Deus é o Deus do ego, né? É o Deus que ele fez a gente acreditar que é um Deus punitivo, e o Deus do curso de milagres é um Deus que só é amor. E nós somos o seu filho, somos a sua extensão. Então, tudo isso aqui não deixa de ser uma armadilha do ego para deixar a gente preso aqui no mundo, buscando o que a gente nunca vai encontrar. Porque as coisas, o que a gente está procurando não está no mundo, o que a gente está procurando está na nossa mente. Perfeito. Perfeito. Hum. Olhando aqui para as duas últimas sentenças. Tens medo disso porque acreditas que sem o ego tudo seria o caos. No entanto, eu te asseguro que sem o ego tudo seria amor. Hum. E tá me vindo aqui mesmo, tanto que realmente, pelo menos eu,
Se eu for muito honesta aqui, tanto que eu acredito que mesmo que sem o ego tudo seria o caos. Porque, como a gente sempre fala aqui, né? A base da prática desses ensinamentos é olhar na profundidade, é honestidade com o treino, né? E poder ver na mente que isso realmente, né? É assim, que se a gente realmente acreditasse que tudo seria amor, a gente viveria só isso. Então, vem pensamento, sabe? De dúvida mesmo. Será? Será? Né? Que é só isso? Será que é só culpa? Nossa, eu quero entregar aqui. Eu quero abrir mesmo minha mente para essa correção. Que o meu desejo é realmente me sentir assegurada que sem o ego tudo seria amor. É isso. É isso. É isso. E E a gente. É, é isso, Pri. Gratidão, Padre. Sem o ego, eu vejo que tudo é muito esquisito e sem condições de conviver nesse mundo. É isso, tem que. E para cada um vai aparecer alguma coisa nesse, né? De alguma maneira. É, e assim, sabe, gente, assim, pelo menos a maneira como eu recebo aqui, sabe? É, ficar muito atento. Às vezes tem alguma sentença que pega a gente, sabe? É, então, nossa, é tão bom você olhar, sabe? E, e realmente ver que tá aí para você poder seguir, né? Porque às vezes já aconteceu muito, muito comigo assim, de eu sentar e falar assim, nossa, hoje eu vou ler tal coisa, né? Vou ler o, sei lá, ou abro aleatoriamente, eu vou ler tal sessão e tal. Às vezes você para no primeiro parágrafo e aí não entende, não entende, não entende. Gente, ali tem um pedido, sabe? Eu muitas vezes acontece isso comigo. E aí eu paro e faço a pergunta assim, sabe, Jesus, o que está acontecendo aqui? E fico quieta. Gente, vocês não têm ideia o tanto de cura que já teve assim, sabe? Então, importante a gente, sabe, parar. E como a gente sempre fala aqui, né? O ego, ele se propõe a ler o parágrafo, ele quer terminar, né? Ele quer terminar de ler a sessão, né? Então, é muito importante a gente entrar em contato.
o que está dentro, porque o livro é para isso, né? O livro é para isso. Uhum. Esse livro é para isso. É. É isso. A Vivi, me vem aqui, que esse amor de Deus nem sabemos a profundidade e a certeza que é. E certeza que é. Isso aí é É isso. assim. Né? Como o Lu disse aí sobre o medo de Deus, né? Sobre a gente não, né? Não confiar. Só que assim, isso está muito inconsciente, né? Muito inconsciente. E só que isso respinga na nossa vida. Só que a gente não imagina que esse respingo, né? Que essa preocupação, que é óbvia. Óbvio que eu tenho que me preocupar com essa situação. Isso está dizendo o quê? Que você tem culpa, que você tem medo de Deus. Mas não parece, né? Então, assim, é É. muito inconsciente mesmo, é muito inconsciente. Tá lá no fundo. E por parecer, né, tá lá no fundo, a gente não consegue ver na superfície que é isso, né? Por isso todo o trabalho de um curso em milagres, né? Para ir lá na profundeza mesmo da mente, né? Cada passinho que a gente vai dando, a gente vai indo mais fundo, a mente vai se abrindo, os pensamentos vão chegando e ser uau, sabe? E aí você realmente reconhece que isso é assim mesmo, né? Que tudo isso decorre desse único pensamento, que eu tô separada de Deus, né? Que eu tô, que eu tenho medo da vingança dele, do castigo dele, né? Por mais gente que não pareça, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Que eu nunca vou me esquecer de uma amiga, uma vez que me pediu ajuda e ela não estudava um curso em milagres. Eu estava bem no início. E ela me pediu ajuda por uma questão dela lá. E aí a gente conversou. E, e aí eu falei alguma coisa de medo de Deus. Aí ela falou: não, não, isso eu não acredito. Eu não tenho medo de Deus. E isso me marcou na conversa. E nossa, gente, é porque tá tão profundo isso. É tão profundo que a gente realmente não acredita que é isso, né? Então, e aquilo ficou, sabe, na minha mente. E aí, aos pouquinhos, né, conforme a gente vai dando os passos com esses treinos, com o curso, a mente vai se abrindo, sabe? E você vai vendo, né, da onde vem todas as nossas preocupações, o que parecem ser preocupações, as nossas inseguranças, todos os nossos sentimentos. Então, você vai vendo, sabe? E aí, nossa, Jesus faz um trabalho lindo com a gente mesmo na mente, para ir descobrindo, sabe? Descobrindo. Então, então é isso. É. Eu acho que é importante, nós vamos ler um pouquinho mais sobre isso agora. É importante trazer aqui também que ele falou sobre os julgamentos, né? É impossível a gente aqui no mundo não fazer julgamentos. É impossível, né? Então, julgamentos e pensamentos para um curso de milagres é a mesma coisa, né? E todo julgamento está baseado no passado. Ele fala exatamente esse aqui, ó. O julgamento sempre se baseia no passado, pois a experiência passada é a base sobre a qual julgas. Então, né, o nosso dia é uma sucessão, né,
de julgamentos. A gente passa o nosso dia, parece que não, mas a gente passa o nosso dia, durante todo o nosso dia, qualquer situação que está acontecendo, nós estamos julgando, né? E aqui a gente classifica, né? Aí os nossos julgamentos sendo julgamentos bons e julgamentos maus, né? Tudo isso está baseado nas nossas crenças, né? E as nossas crenças, o que são? São informações, né, que nós fomos aprendendo durante toda a nossa vida, que está guardadinho aqui na nossa memória, vamos dizer, né, dentro da nossa mente. E quando as coisas vão acontecendo durante o dia, né, os acontecimentos vão acontecendo na nossa vida, durante todo o dia, a gente vai julgando isso, né, baseado nas nossas crenças, né? Então, tudo aqui no mundo se baseia no passado, né? Todos os nossos pensamentos, todos os nossos julgamentos, dentro do tempo linear, eles estão no passado. É até um pouco difícil de entender isso, né? Mas o livro fala para gente, né? O livro fala, se eu não me engano, é numa sessão, né? Desculpa, acho que é numa lição, que ele fala que a gente vive aqui, né, no mundo em retrospectiva. Ou seja, ao invés da gente achar que a gente está indo para frente, na verdade nós estamos voltando, né? Por quê, né? Porque foi um pensamento que nós tivemos de separação. E isso foi um momento, né? Foi somente um pensamento que projetou todo esse mundo aqui, né? E ele foi corrigido no mesmo instante, né? Então, por isso que a gente fala que a gente vive aqui em retrospectiva e a gente vive no passado. É como se a gente estivesse vivendo aqui no passado, né? Às vezes é muito difícil compreender isso e não tem problema não compreender. É só uma reflexão para a gente pensar aqui, né? Mas vamos lá, fazer um exercício de novo. Conforme eu estou falando aqui, né? A mente de vocês está me escutando, vamos dizer assim, está processando, né? O que eu estou dizendo, se vocês estão aceitando aquilo que eu estou dizendo ou não, né? E estão fazendo um tipo de julgamento. Nossa, isso faz sentido para mim? Não, isso não faz sentido para mim. Então, tudo isso baseado nas crenças que cada um tem armazenada dentro da sua mente, né? Então é isso. Isso é só para a gente refletir um pouquinho, né? Mesmo que a gente não compreenda, é importante a gente ter isso em mente aqui, guardadinho aqui. Uma hora isso vai começar a fazer sentido para a gente. É isso. Mas como ele diz aqui, o seu propósito é suspender inteiramente o julgamento, né? Que é o propósito do instante santo, né? Que é o instrumento de aprendizado mais útil. Uhum. Então, aí a gente começa realmente a olhar, né? O tanto que a gente julga o tempo todo, né? E aí o Curso de Milagres começa a, a mudar, né? Os nossos pensamentos. A gente começa a não acreditar mais nesses julgamentos, né? Então, a nossa reação a eles começa a se tornar cada vez mais neutra, né? Cada vez mais, sabe? Sabe aquela reação, né, que vem antes quando você pensa em alguma coisa, você acredita e aí você julga que aquilo é ruim ou é bom? É aquela reação que vem, né? E começa a trabalhar nesse nível, né, bem profundo da mente mesmo. E a mente vai continuar processando ali até, sei lá, Uhum. mas aquilo já não te convence mais, sabe? Conforme, né, você vai treinando o perdão. Por isso que, como o Lu disse, né, a própria prática do instante santo é o perdão, né? E então é muito Uhum. gostoso, muito bom. Uhum. É isso aí. Vamos lá. Parágrafo 2. O passado é um instrumento de ensino principal do ego, pois foi no passado que aprendeste a definir as tuas próprias necessidades e adquiriste métodos para satisfazê-las em teus próprios termos. Nós temos dito que
limitar o amor a uma parte da filiação é trazer a culpa para os teus relacionamentos e assim fazer com que sejam irreais. Se buscas separar certos aspectos da totalidade e olhar para eles de forma que satisfaçam as tuas necessidades imaginárias, estás tentando usar a separação para salvar-te. Como, então, poderia a culpa não entrar? Eu vou repetir essa sentença aqui. Se buscas separar certos aspectos da realidade, se buscas separar certos aspectos da totalidade e olhar para eles de forma que satisfaçam as tuas necessidades imaginárias, estás tentando usar a separação para salvar-te. Como então poderia a culpa não entrar? Pois a separação é a fonte da culpa. E apelar para ela em busca de salvação é acreditar que estás sozinho. Estar sozinho é ser culpado. Pois sentir-se sozinho é negar a unicidade do Pai e de seu Filho e assim atacar a realidade. Hum. Aqui Jesus está trazendo um ensinamento importante para a gente a respeito do perdão, né? Que o perdão ele não é seletivo, né? A gente ainda seleciona, escolhe quem a gente quer amar, quem a gente não quer. Não, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse eu perdoo, esse eu não perdoo, né? E Jesus está falando aqui, se buscas separar certos aspectos da totalidade e olhar para eles de forma que satisfaçam as tuas necessidades imaginárias, estás tentando usar a separação para salvar-te. Então, o perdão para um curso de milagres, ele não é seletivo. O perdão é para todos e para tudo. Então, é isso que nós temos que ir, né, devagarzinho pedindo ajuda. Por isso que nós precisamos de ajuda, né? Porque aqui no mundo a gente gosta de selecionar as coisas. Isso eu gosto, isso eu não gosto, né? Então, por isso que nós temos que pedir ajuda para o Espírito Santo, né? Para ele nos ensinar, né? A gente ainda acredita muito nas especificidades, né? Naquilo que a gente acha que gosta, né? E o Espírito Santo, na verdade, ele fala para a gente que quanto mais seletivo a gente passa a ser, mais a gente se separa de Deus, né? Porque para Deus não faz comparações entre seus filhos, né? Para eles são todos iguais, né? E em última instância, um único filho, né? Então, acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso, para a gente ir trabalhando na nossa mente, né, do que a gente tem que ir aprendendo a praticar o perdão para tudo e para todos. Perfeito. Aí eu acho que vale ler o 3, hein? Vamos ler então? Não podes amar partes da realidade e compreender o que o amor significa. Se queres amar
de modo diferente de Deus, que não conhece amor especial, como podes compreender o amor? Acreditar que relacionamentos especiais com amor especial podem te oferecer a salvação é acreditar que a separação é salvação. Pois é na completa igualdade da expiação que está a salvação. Como podes decidir que aspectos especiais da filiação podem te dar mais do que outros? O passado te ensinou isso. Entretanto, o instante santo te ensina que não é assim. Nossa, gente, é isso, né? Uhum. Hum. Que a gente realmente compreenda que a gente, nesse estado aqui que a gente se encontra, a gente realmente não sabe o que é o amor. Que a gente não se engane mais, Hum. né? E que a gente se abra mesmo, sabe? Para ver toda a culpa por trás de quem a gente parece que ama. O tanto de culpa que tem, sabe? O tanto de. Tá muito forte aqui. Eu tô assistindo uma série normal, gente, mas chama Intersection, uma coisa assim. Na verdade, é uma série bem longa, porque acho que é uma novela turca, sei lá. E de relacionamentos mesmo, novelinha, certo? E, e ontem eu vi uma cena, assim, de uma moça, né? Da moça lá, de uma dos personagens lá. Ela começou a namorar um moço e ela era cheia de questões, assim, e tal. E que não dava certo com o namorado, alguma coisa assim. Gente, mas numa cena específica dos dois, assim, e a câmera foi muito, muito legal, porque pegou bem o rosto dela, assim, sabe? Num determinado momento, ela tinha compreendido uma coisa e não era aquilo que ela tinha compreendido. E ela achou que ele ia terminar com ela, alguma coisa assim. E aí ele virou e falou assim: mas eu nunca vou terminar com você. Gente, o olhar dela, assim, gente, tô falando dela, mas é porque eu reconheci aqui, tá? É, depositando e tendo a certeza que aquele relacionamento era a salvação da vida dela. Assim, era Hum. uma coisa assim, sabe? Uma A cena, dependência. a Uma cena foi. dependência. Aí, gente, aí passou uma outra cena que não de outro cenário. Aí voltou na cena seguinte da mocinha ali, a hora que eles se desgrudaram, ela mandou uma mensagem pra ele, ele não respondeu. A dúvida, pá. Aí aquilo, sabe, hoje, sabe, Hum. eu fiquei assim, eu falei, nossa, Jesus, a gente precisa de muita ajuda mesmo, meu irmão, né? E olhei isso com gratidão, sabe? Porque é isso, sabe? É essa troca que a gente faz mesmo, sabe? Né? A gente deposita ali, ó, a gente seleciona, como ele disse, né? A gente seleciona partes, né? E Uhum. deposita tudo, sabe? É. E substitui mesmo, né? O amor de Deus. E assim, né, gente? Aqui não tô falando que não é pra amar, mas olha e chama Jesus, sabe? Olha pra isso,
né? Olha, olha. Nossa, as nossas amigas aqui estão alvoroçadas. Tão Enfim, grudadinha, tão é, grudadinha. é isso. Boa, Vivi. Nossa vida é uma série, É uma série. sabe? Não, não é Então é isso, Netflix. sabe, gente? A gente vai reconhecendo isso na nossa mente, sabe? E aí você vai se abrindo para olhar mesmo para essa culpa no relacionamento, porque na verdade é isso, o relacionamento só serve para isso, aqui mesmo, né? E nossa, e aí você vai se unir mesmo na verdade com o seu irmão. Você não vai se unir na mentira, na barganha, sabe? Você vai se unir na verdade com o seu irmão, né? Então, é isso. Ficou muito forte isso, sabe? Então, essa é a importância, sabe? Quando a gente tá atento, a gente vê, sabe, as coisas em tudo, sabe? Então, é isso. É, mas isso é muito legal que você trouxe, né? O medo que a gente tem de não ser amado, né? É, Então, na prática, assim, vamos, né, vou pegar esse exemplo que a Paty trouxe de uma mensagem, né? A gente manda uma mensagem para alguém, né? Essa pessoa demora para responder, e enquanto ela não responde, a gente fica aqui elucubrando, né? Nossa, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu, né? Ela tá brava comigo e tal, nossa. E aí nossa a gente Senhora. fica sofrendo, a gente fica sofrendo por causa disso, até que a pessoa manda uma mensagem e fala, ai, desculpa, eu estava ocupada. Não, não, tá tudo certo, eu vou aí te ver, Tá enfim, né? tudo certo, não. Você não sabe as coisas que eu olhei na minha mente. Exato. Ela foi uma companheirona, porque fez, né? Fez subir, vamos se É, dizer, né, para o nosso consciente um monte de medo, um monte de coisa que estava lá preso lá, né? Enquanto ela não respondia. Depois que ela respondeu, a gente fica mais tranquilo, tudo e tal, né? é, Porque, né, ela respondeu aquilo que a gente estava esperando que ela respondesse, né? Então é nossa, isso. gente. Se a gente botar uma luz, se a gente. Olha lá, Boa, Ivi. Ah, se eu colocar na mensagem e vocês não lerem, ah, olha lá. é É isso, isso aí, é Ivi. isso. Obrigada pela tua Pela honestidade. É honestidade, isso, gente. é isso Sabe? É mesmo. só sobre isso, É, né? E por isso que a gente fala, né, gente? A cada cena a gente tem uma oportunidade, sabe? é. Para olhar para isso. Olha eu aqui. Olha eu aqui querendo, né? E sem culpa, sabe? Sem culpa. Só olha, olha, olha junto com Jesus, né? Nossa, Jesus, olha eu aqui. Vamos É, lá, meu irmão, né? É isso, né? é isso. E pegando o que a Ivi trouxe aqui, né, tornando também especial o nosso momento aqui, vamos se dizer, né, a Pri colocou um pouquinho para cima. A Pri tinha colocado sem julgamentos, vivemos no estado de disponibilidade e permissão. Ser, receber, saber. E é Isso. isso, bem. Não Que- vamos deixar ninguém para trás, né, Lúcia? Não, às vezes passa, viu, amor? Talvez tenha ficado alguma É... mensagem para trás aí. Galera, vocês pegaram aqui, né? Vocês pegaram aqui, né? Eu acho que Não adianta, a gente é treino para qualquer pessoa que queira se curar. Olha só, né? Quero mesmo ser mesmo um instrumento de para isso mesmo. é isso aí. A gente não quer deixar ninguém de lado, a gente quer incluir todos. Que será que tem por trás disso? Ai, ai. Ah, Ah lá, a Pri colocou, eu fiquei em paz. Aí, ah Pri. lá, ah lá. Oi, Boa, gente, que boa. legal. É só sobre isso, sabe? É, E tá tudo bem, sabe? Mas consciente de que é isso. Olha eu pedindo amor aqui, hum, sabe? Né? Pedindo amor onde não tem amor, gente. Aqui não tem amor. Ó, o amor tá aqui, ó. Tá aqui o amor do Espírito Santo, de Jesus, do nosso ser, de Deus, tá dentro. Né? E aí o Espírito Santo vai falar: vem cá,
É isso. Nós estamos trabalhando aqui É, honestamente os nossos relacionamentos especiais. Sendo muito é, honesto, Jesus, ó, nós ainda acreditamos muito que a gente precisa desse amor dos nossos irmãos. E é isso. é isso. Vamos É junto. isso. Você, eu costumo fazer assim, ó. Você fala que não, É, mas eu acredito que você está errado e eu tô certa. Mas eu tô é, muito disposta para estar errado. é isso aí. É isso, né, Ai, que amores? gostoso, que bom. Então Então é vamos. isso. Então todo mundo respondido, tá todo mundo bem, todo mundo tá tudo certo. Eu também É estou me isso. sentindo super bem, porque eu acho que eu Ah, li, que acho que eu li, acho bom! que eu li as A perguntas de live deu todos. certo. A live deu certo. Ai, É ai, isso, amores. Vamos que rir disso bom. tudo mesmo. Então é isso aí. Então, Gente, beijo. obrigado, um lindo dia para todos. Até amanhã às 7. Até. Beijo. Tchau.